Aplicação da trigonometria em problemas reais, exemplo 4. Temos aqui um exemplo problema, onde poderemos desenvolver a trigonometria, a utilização da trigonometria. Um barco se encontra a 25 milhas em direção 38 graus 10 minutos norte-leste de uma estação. Um segundo barco se encontra a 15 milhas náuticas em direção 80 graus 20 minutos sul-leste da estação. Se o segundo barco parte ao encontro do primeiro que se encontra parado, a uma velocidade de 32 nós, em quanto tempo levará o segundo barco a encontrar o primeiro? Portanto, é dada aqui as informações de distância e a localidade dos barcos, tanto do primeiro barco quanto do segundo barco. Vamos montar o gráfico, onde temos as direções, as coordenadas norte, sul, leste, oeste. Temos aqui o primeiro barco numa direção norte-leste. Então, o primeiro barco aqui está no primeiro quadrante. Vamos dizer que o primeiro barco tem esta trajetória. E ele tem lá um ângulo 38 graus e 10 minutos. E ele se encontra a 25 milhas. 25 milhas é a distância que ele se encontra do ponto de origem até o ponto que ele se encontra aqui. E o segundo barco, ele se encontra a 15 milhas numa direção de 80 graus e 20 minutos. Então, ele tem mais ou menos esta localização. E eu vou dizer que ele tem a distância de 15 milhas e a sua localização é 80 graus e 20 minutos. Temos aqui 38 graus e 10 minutos e temos que transformar isto em grau exato. Portanto, eu digo que 38 graus e 10 minutos é igual a 38 graus mais 10 minutos, que divide por 60. Fazendo este cálculo, eu terei aproximadamente 38,17. E o mesmo eu vou fazer com 80 graus e 20. 80 graus e 20 minutos. Eu tenho 80 graus mais 20 minutos de 60. Calculando, eu terei aproximadamente 80,33 de graus. Aqui eu também tenho graus. Então, alterando aqui, eu 38,10 equivale a 38,17 de graus. E o mesmo ocorre aqui. 80 graus e 20 minutos equivale a 80 e 33 de graus. E ele pergunta no exemplo, se o segundo barco parte do encontro do primeiro que se encontra parado, a uma velocidade de 32 graus, ou seja, o primeiro barco ele vai se encaminhar da onde ele está até ao encontro do segundo barco, e isso eu vou dizer que eu quero a distância referente, que eu vou chamar de x. E ele pergunta, em quanto tempo levará o segundo barco a encontrar o primeiro? Ou seja, o exemplo está pedindo o tempo que o primeiro barco, que está aqui, ele leva para chegar ao segundo barco. Portanto, nós temos que primeiro calcular a distância que eu tenho do primeiro até o segundo barco e vou calcular o tempo que ele leva. Para calcular o tempo, nós vamos utilizar a fórmula da física, que é a velocidade de um determinado móvel é igual à distância, que eu chamo muitas vezes de s, que divide pelo tempo. Como eu quero saber o tempo será igual à distância que divide a velocidade. Então, vamos calcular isto. Primeiro, temos que calcular esta distância. Para calcular a distância, vamos utilizar a lei dos cossenos. E para utilizar a lei dos cossenos, nós precisamos do valor do ângulo alfa. Para calcular o valor do ângulo alfa, eu tenho os dois outros ângulos. Eu tenho 38,17 de graus mais 80,33 de graus. Eu tenho o total dos dois, equivalente a 118,5 de graus. Se nós sabemos que o ângulo total que está em verde aqui é 180 graus, e eu tirar os dois ângulos que eu conheço, que é a soma dos dois dá 118,5 de graus, eu consigo descobrir que este ângulo alfa equivale a 61,5 de graus.
Então, eu sei aqui, nós sabemos aqui, que este ângulo alfa é equivalente a 61,5 de graus. E a partir deste ângulo, e com a teoria dos senos, eu consigo descobrir o valor de x. Vamos apagar aqui, porque eu já sei o valor do ângulo alfa. Alfa equivale a 61,5, vamos colocar o alfa igual a 61,5 de graus, e vamos desenvolver o teorema dos senos. Nós sabemos que o teorema dos senos é igual. O lado x, que é o que nós vamos descobrir, x ao quadrado, é igual aos seus lados opostos. Os seus lados opostos são 25 ao quadrado mais 15 ao quadrado, menos 2 vezes os lados opostos, 25 vezes 15, vezes o cosseno do ângulo oposto. O ângulo oposto, 61,5 de graus. X ao quadrado é igual a 25 ao quadrado, que é igual a 625, mais 15 ao quadrado, que é 225, menos 2 vezes 25 vezes 15, 750, que multiplica o cosseno de 61,5. Observando na tabela trigonométrica ou em uma calculadora, eu consigo achar o cosseno de 61,5 graus aproximadamente 0,48. X ao quadrado é igual a 625 mais 225, 850, menos 750 vezes 0,48, 360. X ao quadrado é igual a 850 menos 360, eu tenho 490. Quero achar o quadrado, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 490. Como eu estou trabalhando com uma medida, eu vou utilizar o positivo. Raiz quadrada de 490 é aproximadamente 22,14. Portanto, a distância do barco 1 até o barco 2 é aproximadamente 22,14 milhas. Milhas náuticas. Então, temos aqui 22,14 milhas náuticas. E ele pede o tempo que o barco 1 leva para chegar até o barco 2. Para achar o valor deste tempo, eu vou utilizar a fórmula da física de velocidade. Vamos apagar este cálculo e vamos utilizar esta fórmula. Se eu sei que o tempo é igual à distância sobre a velocidade, o tempo é igual à distância é 22,14 milhas náuticas, que divide pela velocidade. Ele vai a uma velocidade de 32 nós. 32 nós equivale a 32 milhas por hora. 22,14, que divide 32, equivale a 0,69 de horas. Como eu quero calcular isso, eu tenho aqui em horas, eu quero em minutos. Eu tenho 0,69, que multiplica 60, que equivale a aproximadamente 41,4 de minutos. Ou seja, ele levará de 41 a 42 minutos para chegar do ponto 1 ao ponto 2, a uma distância de 24,14 milhas náuticas, a uma velocidade de 32 nós. Podemos perceber a aplicação da trigonometria em problemas reais. Eu vos convido a assistir outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site tarefsplus.com.